Nós vamos conversar sobre a campanha Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização do lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma dessas doenças, que é o lúpus. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio a Sheilane Alves, ela que é profissional da educação física, ela que tem o lúpus, tem uma experiência com o lúpus, participa de um grupo de apoio a pacientes com lúpus e veio hoje com a gente dividir um pouquinho dessa experiência dela. Sheilane, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para contar um pouquinho dessa sua experiência com o lúpus. Sheilane, a gente começou aqui nos bastidores conversando um pouquinho da importância dessas campanhas, né, que existem. Todo mês é uma campanha diferente. Esse mês, inclusive, são duas. O Fevereiro Laranja, que é da leucemia. E esse também, o Fevereiro Roxo, em alusão a essas três doenças. É importante esses momentos, Sheilane, essas campanhas que são feitas, até pela questão da divulgação também, né? É importantíssimo porque a gente tem o contato de poder transmitir as causas, né, de algumas doenças que muita gente não conhece e se identifica só em estar sendo divulgado, né? E acaba procurando assistência médica e diagnosticando precocemente. Isso ajuda muito o tratamento a longo prazo. Quanto mais cedo descobrir em relação a qualquer patologia, né, o quanto antes cuidar, melhor. Então é importante demais essas campanhas. Sheilane, conta um pouquinho pra gente, com um pouquinho da sua experiência com o lúpus. Como foi que você descobriu? Como foram os seus primeiros momentos aí com o lúpus? Há quanto tempo você já tem? Eu tô com a doença há 8 anos, né? Foi diagnosticada aqui em Mossoró. Eu sou de Guarulhos, eu estava na época da faculdade, como eu fazia o curso de educação física, eu tinha exposição muito ao sol. E na época que eu era professora de natação, era muito tempo exposta ao sol e comecei com lesões cutâneas, lesões na pele, vermelhas, meu corpo ardia muito, eu tinha muito estado febril, né? E depois eu tive um problema sanguíneo, minhas plaquetas começaram a baixar e eu vim para o estado do Rio Grande do Norte e descobri aqui um clínico geral do posto de saúde, me encaminhou da assistência básica para Mossoró. Eu vim morar em Mossoró, a doença estava bem agressiva na época, eu fiz o tratamento e entrei em remissão no tempo do tratamento, depois de 8 meses do tratamento. E hoje eu venho, né, nessa batalha aí, que teve outros acometimentos, né, outros comprometimentos de órgãos vitais, mas eu estou fazendo o tratamento e tento conciliar com a minha rotina diária, porque é complicado ter essas doenças e se livrar do sol logo na cidade do sol, né? Pois é, nossa terra quente, Mossoró, a incidência solar o ano inteiro, e realmente quem tem lúpus tem que evitar realmente o sol. Sheilane, qual foi assim o momento mais crítico para você durante esse processo? O momento mais crítico foi da fase pulmonar, que eu tive uma trombose pulmonar, né? E do sistema nervoso central que eu fui acometido, né? Eu tive lúpus neuropsiquiátrico, o que é considerado também neurolúpus, né? Eu tinha convulsões, alucinações e fiz um tratamento mais agressivo, que a gente chama de pulsoterapia, com uma medicação específica. Fiz o tratamento durante 6 meses com infusões, internada, fazia o tratamento, o cabelo caía, aumento de peso, né? Todas essas partes influenciavam na desistência do tratamento. Só que é importante você dar continuidade até o final e fazer tudo que o seu médico prescrever para poder conseguir a sonhada remissão, que a gente fala que é o momento que não está atividade a doença no organismo. Exatamente. Como qualquer tratamento, principalmente essas doenças mais raras, realmente o tratamento se torna cansativo, mas como a gente comentava aqui, né, tem que ter uma certa regra ali. Tem que ser disciplinar no tratamento, porque a medicação aumenta o peso e são muitos os sintomas, mas como qualquer doença, a gente precisa seguir diretamente a indicação médica para fazer o tratamento direitinho. Sheilane, quem pode ter lúpus? Qualquer pessoa pode ter lúpus, é uma doença adquirida, a maior incidência é realmente em mulheres? A maior incidência, infelizmente, é em mulheres. Nós, como sempre, pela nossa questão hormonal. Mas provavelmente, assim, não tem um estudo específico que diz por causa disso, mas só que a incidência é maior em mulheres na fase fértil, né, de reprodução. Homens também são acometidos, independente da raça, de cor, né, e tudo. Só que assim, as mulheres, devido a essa parte hormonal
E também tem o fator de predisposição genética, né, que é comentado, não tem nada específico registrado, entendeu? Que é fator genético. Só que também a influência de afrodescendentes na família, né? Eu tenho, minha bisavó era negra e minha avó é negra, então já associou aí a fase da predisposição, reprodução e isso, e eu tive a predisposição à doença e adquiri. Entendi. Você até já começou a falar sobre isso, Sheilane, mas eu queria perguntar para você quais são as principais complicações. Você tem um tipo de lúpus, que é o eritematoso sistêmico. Existem tipos de lúpus? Esse é um dos tipos? É o lúpus eritematoso sistêmico, aquele que envolve mais de um órgão, né? Entendi. Eu tive a fase cutânea, a fase discoide, que é considerado um lúpus discoide, que é a fase que acomete a pele. E tive o comprometimento de alguns órgãos vitais, que é considerado sistêmico, né? Entendi. Só que a gente verifica, porque assim, uma pessoa comum, ela adoece. Uma pessoa com lúpus adoece, só que abre um alerta, né? Quando você está com uma febre, você já tem que investigar essa febre mais rapidamente ainda do que uma pessoa, porque às vezes a pessoa fica com febre e demora a procurar o médico. E a gente não, teve um sintoma diferente, busca o pronto-socorro e de lá eles encaminham você para o tratamento correto, né? Entendi. Então é interessante você dizer também quais são os sintomas iniciais do lúpus, porque algumas pessoas podem até se identificar e, como você acabou de dizer, demoram para achar o diagnóstico correto e a doença pode evoluir e pode trazer complicações. Os primeiros sinais são esses que você falou? São essas manchinhas vermelhas, essa febre? Geralmente, nem são as lesões na pele, né? Geralmente, o primeiro sintoma é a modificação na urina, né? O estado febril, a gente chama de nefrite lúpica. Eu não tive ela no início, eu tive depois de um ano, depois da incidente do problema de pele. Dores articulares que não passam, também pode ser um dos sintomas, né? A gente fala do Rushmala, que é aquela manchinha vermelha da asa de borboleta, que já é o símbolo da própria doença, né? Que eles colocaram o símbolo da doença, o lobo e a borboleta. E estado febril, queda de cabelo, alterações nos exames sanguíneos, né? Baixa de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos. Problemas respiratórios também, pode ser um dos fatores. Só que o clínico geral te encaminha para o especialista, que o especialista é o reumatologista para cuidar disso. E com essas indicações que você vai dizendo, que eu sinto isso, sinto aquilo, ele vai somatizando com o exame físico também, né? Clínico, laboratorial, e fecha o diagnóstico. Não é tão simples, tem um exame específico, tem vários exames. Não é só eu sentir uma pele diferente, vermelhinha, ou a dor articular, eu tenho lúpus, né? Então, assim, a dica é investigar, né, gente? Sim, de repente, se você se identificou com algum desses sintomas que a Sheilane falou. Sheilane, só para encerrar, você faz parte de um grupo de apoio. Como é que funciona esse grupo de apoio? Como é que ele surgiu? Isso, é o APALES, no Rio Grande do Norte, né? Ele surgiu através de reuniões lá no Hospital Onofre Lopes, com uma doutora enfermeira, né, doutora Hilarine Montenegro, e uma reumatologista, a doutora Maria José. Foi uma tese de doutorado dela, que essas várias reuniões com esses pacientes, os pacientes mesmo entraram em contato, se reunirem e formaram associação, né, e são 5 representantes lá na capital, e eu fui convocada para ser representante aqui de Mossoró, né, para fazer parte dessa associação. Ela já está para ser finalizada, para abrir a sede. Que bom. E tudo aí vai dar certo para a gente estar ajudando e apoiando os pacientes com essas doenças. Quantas pessoas hoje no grupo? Mais de 300 pessoas. Via WhatsApp 206, né, porque é o que comporta. Aí via Instagram, redes sociais é imenso, né, mas de funcionamento no Onofre Lopes sendo atendida pela doutora, são 207 pessoas. Entendi. Como é o Instagram do grupo de apoio para a gente seguir também? A Pales, tô até com a camiseta para divulgar. A camisa né, aqui que a Sheilane trouxe. APALES. Isso, você coloca APALES. Isso, no Instagram que vocês encontram aí. E pode participar, falar com a gente está sempre aqui para poder ajudar e colaborar e indicar uma ajuda aí. Exatamente. Então, de repente, você está em tratamento, né, com o lúpus, entre em contato com o pessoal da Pales, segue o Instagram
E vamos juntos, né? O grupo de apoio já está dizendo, é para dar realmente esse apoio a essa doença e dar essa força, formar essa rede de apoio realmente em torno desses pacientes. Sheiliane, quero agradecer, viu? Muito obrigada. Obrigada a você pelo receber convite. você aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? Deixar esse alerta nessa campanha Fevereiro Roxo